Gente, esse exercício aqui eu achei muito interessante, porque você bate o olho no enunciado e você vê um gráfico. Olha só. Cadê o gráfico? Eu vou mostrar para vocês. Ó. E como você está falando de energia e quantidade de movimento, qual é a sua tendência? Se você não para e não pensa, calcular a área, tá? Eu vou ler o enunciado para vocês, prestem atenção. É o exercício R4, R de revisão 4, do capítulo 12 do livro Física Básica, volume único, dos professores Nicolau, Toledo e Ronaldo. A minha edição é de 2013 e esse exercício está na página 173. O enunciado diz assim: o gráfico representa a variação do módulo do momento linear de uma partícula de 2 kg de massa em função do tempo. É aqui que eu peço para você prestar atenção no gráfico. O gráfico não é de força ao longo do tempo e não é de força ao longo da distância. Portanto, se você pensou em calcular através da área a energia transferida ou o momentum transferido, não é um caminho legal, não é um caminho correto, porque o gráfico não é nenhum desses dois que a gente está acostumado a pensar nessa matéria. O gráfico é de quantidade de movimento em função do tempo. Então a quantidade de movimento do corpo, ora é constante, ora varia ao longo do tempo, e é isso que está marcado no gráfico, tá bom? Então ele diz assim: o sistema usado é o Sistema Internacional de Unidades. Aí vem: o trabalho realizado pela força resultante na partícula ao longo dos 20 segundos de movimento é igual a quanto? Então a pergunta é essa: qual foi a energia transferida pela força resultante para a partícula ao longo dos 20 segundos? Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu tenho o seguinte: trabalho da força resultante é variação da energia cinética, é o famosíssimo teorema da energia cinética. Lembra que o primo dele, não vou usar aqui, é o T, teorema do impulso. No teorema do impulso, você diz que o impulso da força resultante é igual à variação de quantidade de movimento. Mas voltemos aqui. TEC, teorema da energia cinética. Se eu souber a energia se eu souber a energia cinética final e se eu souber a energia cinética inicial, a diferença entre elas vai me dar a energia transferida pela força resultante. Tá? A massa, o enunciado diz que é de 2 kg. E aí vem a pergunta: quais são as velocidades? As velocidades não estão explícitas no gráfico, nós precisamos encontrá-las. Então olha só, se você olhar para o gráfico, no fim, ou seja, no início, quando você dispara o cronômetro, você enxerga uma quantidade de movimento de 20 kg/m por segundo. Se você sabe a massa, você encontra o quê? O módulo da velocidade no momento em que você dispara o cronômetro. Ou seja, o módulo da velocidade inicial que você vai precisar aqui. Tá? 10 metros por segundo. Além disso, você também pode, através da quantidade de movimento final, descobrir o quê? A velocidade final em módulo. E olhando para o gráfico, você enxerga que a quantidade de movimento final é de 40 kg/m por segundo. A massa é a mesma, você encontra o módulo da velocidade, 20 metros por segundo. É muito interessante você perceber o seguinte: não importa o que aconteceu durante o gráfico, importa o início e o final. Tá bom? Olhe para o gráfico de novo e pense nisso. Finalmente, com esses dois valores, a gente pode voltar para cá. É o que eu fiz aqui do lado direito de vocês. A energia transferida pela força resultante é metade da massa vezes a velocidade final ao quadrado menos metade da massa vezes velocidade inicial ao quadrado. Você tem aqui 20 ao quadrado, 10 ao quadrado, 400 menos 100. Você tem uma energia transferida de 300 joules. Esta é a opção C. Exercício bonitinho, criativo, simples, mas criativo.